nesse segundo vídeo. Agora a parte de classificação de funções. Já dei um panorama geral de várias funções para vocês e agora vamos mostrar, também usando GeoGebra, isso aqui. Primeiramente a função par e a função ímpar, depois uma função e a sua inversa, depois um exemplo de função contínua, um exemplo de função descontínua. Ok? Então vamos começar com uma função par. Não sei se você está lembrado como é que se define função par. Se não lembra, eu vou relembrar para os senhores. Vamos lá. Começando aqui com essa função aqui. Essa função é par, né? Função módulo de x, função par. Por quê? Porque para valores simétricos do domínio, eu tenho a mesma imagem. E também lembrando que toda função par ela é simétrica em relação ao eixo dy. Então está aqui. Esse é um belo exemplo de uma função par. Beleza? Agora vamos ver, na sequência, uma função ímpar. Um exemplo legal de função ímpar, eu já tive a oportunidade de mostrar hoje, vamos revê-la aqui. Olha aqui, parábola cúbica é um bom exemplo de função ímpar. Por que ele é função ímpar? Por quê? Porque para valores simétricos, eu tenho valores simétricos do domínio, eu tenho imagens simétricas. Repare, qual é a imagem de menos 1? Menos 1. Qual é a imagem de 1? 1. Qual é a imagem de 2? Imagem de 2, olhando lá para cima, eu percebo que é 8. E a de menos 2? Menos 2, olhando cá para baixo, é menos 8. Então está aí. Esse aqui é um bom exemplo de uma função ímpar. Continuando, eu vou mostrar agora para os senhores um exemplo de uma função e de sua inversa, coisa que eu também já mostrei em aulas anteriores. Então vamos lá. Vou pegar esse exemplo aqui. Vamos pegar a função x ao quadrado. Só que vamos pegar a função x ao quadrado. Só com validade no primeiro quadrante, tá certo? Então, esse gráfico aqui, ele só vai valer aqui, no primeiro quadrante, só até aqui. Tudo bem? Então, seria função x ao quadrado, quando x, tem que botar o c, né? Se x for maior do que zero. Mas não vou perder tempo agora com isso. A outra função que eu vou colocar aqui é a raiz quadrada de x. Repare, o que acontece com essas duas funções, com a função e com a sua inversa? Elas são simétricas em relação à função identidade, né? Função identidade aqui em azul. Todo ponto aqui é simétrico. Se eu tenho aqui um ponto, vamos dizer, 4 e 2, eu com certeza aqui terei o ponto 2, 4. Na função e na sua inversa sempre teremos essa situação. Já tinha falado isso para você, só estou relembrando. Bom, agora eu vou mostrar para você
o exemplo de uma função contínua e de uma função descontínua. Preste bastante atenção nisso, porque nós vamos usar muito isso no cálculo. Função contínua. Função contínua. Para isso eu vou usar uma função definida por duas sentenças. Lembra que para função por duas sentenças, a gente usa o se, condição, então. É assim que eu ensinei a você também em aulas passadas. Primeiro você bota a condição, vamos botar assim, ó. Se x é menor do que 1, vai valer a função menos x, tá certo? E caso contrário, vai valer a função x ao quadrado. Então tá aqui, ó. X menor que 1, não, x menor que 0. Pronto, agora sim. Foi até bom eu ter errado, porque você já viu quando ela é descontínua, né? Então essa função é uma função contínua, tá? É uma função que ela não tem... A definição provisória de uma função contínua é aquela cujo gráfico não possui saltos nem buracos. Então esse é um exemplo de uma função contínua, um exemplo provisório. Então o professor Vitor, se ouviu falar de definir função contínua dessa maneira, ele vai ficar zangado comigo, mas eu insisto, é uma definição, é porque isso, para definir uma função, a continuidade de uma função no estudo do cálculo já é algo bem mais complexo, tá certo? Então, por enquanto, uma definição provisória, esse é o exemplo da função contínua. Ela não sofre saltos nem buracos, ok? Agora, vamos ver um exemplo de uma função descontínua. Condição x menor que 2. X menor que 2 vale a função 2x. Se não, x ao quadrado. Pronto. Espera aí, senão x ao quadrado não, senão 1 sobre x. Pronto, tá aí. Um exemplo de função descontínua, tá vendo? O que aconteceu com essa função, meus caros? A função deu um pulo. Deu um pulo aqui, ó. Soltou aqui, ó. Então, essa função você não pode chamar de função contínua. É uma função descontínua. Eu insisto, futuramente você vai ter uma investigação muito mais, eu diria, rigorosa quanto a isso. Mas, por enquanto, essa definição provisória tem um valor interessante. Eu acho que, com isso, a gente amarra completamente o estudo de função e já sabe, então, que na próxima aula a gente vai iniciar o último assunto do ano, que é a função máxima inteira. Então, na próxima aula, novidades. Esse assunto de hoje não é um assunto assim que... o que você vai cobrar na prova sobre isso? Praticamente nada desse assunto de hoje. Eu só quis te apresentar, através do GeoGebra, com a utilização do gerador de gráfico, te apresentar as diversas funções que você pode construir no plano cartesiano. Tudo bem, senhores? Então, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Professor Marco Antônio se despedindo.